Olá! Começa agora o programa do Sintoresp, que traz informações sobre serviços, benefícios e direitos que o nosso sindicato garante para toda a categoria. E na edição de hoje você confere. Matéria com a visita do governador Márcio França em nosso sindicato. Editorial do nosso presidente Francisco Calazans Lacerda sobre o surgimento das categorias profissionais e a importância da união dos trabalhadores contra a exploração patronal e a defesa de direitos. E na entrevista desta semana, o gerente de RH Daniel Battistini explica a importância do bom relacionamento entre sindicato e empresa. Agora, no TV Sintoresp. Nosso presidente, Francisco Calazans Lacerda, explica o surgimento das categorias profissionais e reforça a importância da união dos trabalhadores contra a exploração patronal. Então a ideia, quando começa aí a indústria, começa a produção, começaram os trabalhadores a serem explorados de uma forma muito mais veemente, muito mais árdua. E daí é que vem a ideia, já vem de longe a ideia de que a união faz a força. O próprio Pompílio, o que é que ele fez? Separou, porque ele sabia que a união faz a força. Então, aí já nesse período do século XIX, a ideia de estar unido para enfrentar o capital. Esse é o sindicato. O sindicato nasce aí. Calazans comenta o que representa o sindicato na vida real do trabalhador e por que os patrões sempre foram contra a nossa organização classista. A gente sabe que teve aquelas corporações de ofício, aquelas coisas, mas o sindicato significa uma vontade dos trabalhadores de estar unidos para enfrentar a força do capital. Isso, em síntese, é isso, o sindicato. Então, o sindicato foi criado pelos trabalhadores que estavam explorados. E é evidente que sempre o explorador se indispôs contra o sindicato. Porque o sindicato representa a força a união dos trabalhadores e, de fato, aí ele se sente ameaçado. E é por isso que os patrões se indispõem contra o sindicato. E aí pegam as pessoas menos esclarecidas e começa a incutir, vai lá, você não contribui com o seu sindicato, para que você vai contribuir? Para que serve o sindicato? Então você tem que ter consciência de que precisa contribuir para que o sindicato exista. Isso aí é dúvida. E você não pode pensar que os outros devem contribuir e você não, porque isso não é uma formação de cidadão. Você querer tirar proveito de tudo que os outros fazem, né? Então, é preciso que se entenda isso. Muito bem, nós começamos mais um programa do Sintoresp. Neste espaço de meia hora, nós tratamos de assuntos ligados à categoria, ligados ao sindicato, ligados ao segmento do mercado onde o sindicato se insere, que é o segmento de restaurantes, bares, hotéis e similares. E nós, neste segmento e nos setores deste segmento, nós temos profissionais de N atividades e funções. Um dos profissionais mais importantes, na medida em que a economia vai se profissionalizando, vai se modernizando, é o RH, o profissional do setor de recursos humanos. Eu, como já passei dos 60, eu lembro que a gente falava assim, tá com problema, vai lá no escritório. Então, eu ia no escritório. Depois dizia, vai lá no DP, que era o Departamento Pessoal. Agora, a gente trata com RH, Departamento de Recursos Humanos. E eu tenho a alegria de receber aqui um São Bernardense, acertei, que é o Daniel Battistini. O Daniel Battistini é gerente de relações do trabalho da Accor Brasil. A Accor é uma rede de hotéis muito grande.
Daniel Battistini, obrigado, viu, pela sua vinda. Eu que agradeço o convite, agradeço ao Sintoresp por mais uma oportunidade, a segunda que eu estou com vocês, e espero poder contribuir com algumas, né, informações sobre a questão do relacionamento com os sindicatos e tudo mais. Que bacana. O que leva uma pessoa para o setor de RH? É por ela ser comunicativa, ela ter uma visão mais humana das coisas, ela gostar de atuar na área de conflitos? O que seria? O RH, ele tem uma composição de vários subsistemas, né? Então, você tem pessoas que têm uma afinidade maior com lidar com gente, Tá. que estão, né, em linhas de frente de recrutamento e seleção, ou mesmo treinamento e desenvolvimento, que são 2 subsistemas. E tem pessoas que gostam de confusão, de problema, que trabalham na área de relações do trabalho, que é a minha área, né? Tá. Eu costumo dizer que não é o patinho feio dos recursos humanos, mas ele não tem todo o glamour, ele tem mais aquela questão de resolver conflitos, assuntos mais impactantes, né? Corpo de bombeiro, apagar incêndio. Exatamente, exatamente. Agora- A ideia é que a gente trabalhe muito mais na prevenção do que... Melhor, né? Melhor. Ô, Battistini, me diga uma coisa, como é que foi a sua carreira, assim? Você trabalha sempre na Rede Acor ou você fez uma carreira em outros setores e foi crescendo até chegar a esse posto importante? Eu comecei em outros setores de menor relevância, trabalhei em um pequeno grupo empresarial fazendo folha de pagamento e tudo mais, em empresas de pequeno e médio porte, né? Ingressei na Accor no ano 2000, A Accor é francesa? a Accor é francesa, Tá. é uma multinacional francesa. Eu ingressei na Accor no ano 2000 através do Mercury Jardins, né? Lá eu ocupei durante 3 anos a função de chefe de departamento pessoal e de recursos humanos. E de 2000 até agora, né, foram várias idas e vindas ali dentro da própria Accor. Então eu não trabalhei só na Accor, mas eu considero que a Accor foi minha grande escola, a empresa onde eu consegui desenvolver mesmo. E o próximo passo é presidir o conselho da empresa, é isso? Vamos ver se a gente chega lá um dia, né? Quem sabe, né? Opa, Não custa, não né? custa tentar, né? E trabalhar para isso, né? Exatamente. Bom. Daniel Battistini, sindicato e empresa, há uma tradição de conflito nessa área, todo mundo Sim. sabe. Mas evidentemente que o bom sindicalista e o bom empresário e o bom RH sempre trabalham com a ideia de que, primeiro, evitar o conflito. E, em caso de alguma desavença, algum desentendimento, buscar rapidamente resolver através do diálogo, de uma mesa de negociações, de uma mesa na DRT, de um acordo coletivo. Como é que você encaminha, geralmente, alguma demanda nesse sentido? Falando do relacionamento com o Sintoresp, eu relaciono Sim. com outros sindicatos também, mas especificadamente com o Sintoresp, é muito tranquilo. Eu mantenho um relacionamento de muitos anos com a diretoria do Sintoresp, na pessoa do Calazans, do próprio Gilberto. O Gilberto, eu conheço ele há muitos anos, né? Foi até, acho que talvez o primeiro que eu tenha tido um contato mais próximo. O Então, Gilberto é o nosso vice é aqui. o nosso vice-presidente aqui do Sim. Sintoresp. Então, à medida que surgem alguns conflitos que fatalmente acontecem, não é? Por ser uma rede grande, temos Sim. mais, acho que dentro da base do Sintoresp, alguma coisa em torno de 3.500 trabalhadores, então, fatalmente Claro, acontece alguma coisa aqui claro. outra ali, né? Geralmente eles me acionam, né? Até antes de acionar o hotel para Tá. passar o problema que está acontecendo. A gente apura, verifica e tenta resolver da melhor forma, né? Então, é um sindicato muito aberto a diálogo e a mediação é muito tranquila. Tá. É uma relação de muita confiança, tanto da nossa parte para com o sindicato e do sindicato conosco também, né? Que Tá. se eles me trouxerem alguma demanda, eu vou encaminhar essa demanda internamente até que a gente consiga uma solução. Ô Daniel Battistini, eu digo aqui, né, pela minha experiência de vida, que a paz sempre sai mais barato que a guerra, Sim, sem dúvida. não é? No caso da paz nas relações entre capital e trabalho, eu quero crer que isso seja bom para o trabalhador, para o empregador e para o sindicato, não é isso? Uhum, exatamente. Tá. São as três, eu diria que são os 3 atores que compõem o cenário, né, das relações do trabalho. Então tem que estar bom para todos os lados, né? Não Tá. pode pender nem para um lado nem para o outro, né? Tá. Agora, o Daniel Battistini, eu queria tratar de um assunto que está mais ou menos recorrente, porque hoje, dia 28, por exemplo, o Supremo vai tratar da questão do custeio sindical, Sim. né? O Supremo está agendado para julgamento das ADINs, são 19 ADINs, o ministro Luiz Fachin é o relator,
E lá as partes interessadas estão trabalhando lá, fazendo as conversas com os ministros, com os gabinetes dos ministros, o que é absolutamente legítimo e transparente. Mas evidentemente que a Acor não sobrevive se ela não tiver receita maior que a despesa, e o sindicato, o Sintoresp, o sindicato de frentista, ou de comerciário, ou de bancário, não sobrevive se não tiver receita maior que a despesa, você vai fechar a porta. Claro. Então eu queria saber o que você pensa a respeito do custeio sindical, qual que é a sua posição? Bom, eu vou falar como pessoa até mais do que como profissional da área, Certo. depois eu tento avançar um pouquinho como profissional da área. Eu me tornei sócio do Sintoresp antes até de estar dentro do RH, dentro do primeiro hotel que eu trabalhei. Olha aí. Eu descobri o sindicato através do chefe de cozinha do hotel, e quando você tem uma pessoa, né, um chefe de cozinha que tem uma carreira internacional, falando, não, pô, eles têm uma colônia bacana e tudo mais, você tem uma confiança de alguém que te indique, e aí eu me sindicalizei, isso logo no início da minha trajetória dentro da Acor. Então, como pessoa, eu sempre contribuí, e nunca fiz carta de oposição, e sempre tentei, de alguma maneira, convencer os colegas que estão próximos da importância do sindicato, não só pela questão da colônia, ou questão de um apoio social que o sindicato dá, que o Estado deveria dar, porque o sindicato muitas vezes invade, né, o perímetro do Estado. Pois O Sintoresp fornece dentista para a categoria, isso daí deveria o poder público fazer, o poder público não faz. Então, Aliás, está previsto no SUS, mas não cumpre. Né? Então, mesma forma médico, quer dizer, você consegue uma consulta muito mais simples dentro do departamento médico do sindicato do que fora dele no serviço público. Então, o sindicato, assim como presta esse serviço, eu acho importante que as contribuições existam também. Então, como pessoa, eu tento incentivar ao máximo, e eu acho que a melhor forma de incentivar é a informação. Sim. As pessoas saberem a importância do sindicato, porque se não tiver o sindicato brigando por eles, ninguém vai brigar e a coisa não vai avançar. Não vão ser os homens lá de Brasília, né? Exatamente. E como profissional da área de relações do trabalho, eu diria que essa mexida que eles fizeram na questão do custeio sindical trouxe muito problema. Tá. Porque o relacionamento, que sempre foi uma coisa mais simples a gente tinha, assim, né, no momento de uma negociação, verificar condições e tudo mais, mas nunca pensar, pô, o outro lado da negociação talvez não sobreviva. Sim. E aí eu percebo os sindicatos, assim, pensando ainda como encaixar, o tempo foi curto para pensar em qualquer, né, plano B. Não teve regra de transição, né? Então, muito ruim isso. Então prejudicou demais as negociações. E eu não estou falando só enquanto um negociador da área hoteleira. Né? Antes de ontem saiu o salariômetro, que é um estudo da FIP a respeito de negociações e convenções, e teve uma queda de 74% ou 75% na quantidade de acordos e convenções fechadas entre janeiro e maio, se comparados ao mesmo período do ano passado. Certo. Então, quer dizer, todo mundo parou. Foi muito prejudicial isso daí. Então, a minha posição, tanto enquanto profissional como enquanto pessoa, é que o custeio ele tem que existir. Né? O sindicato tem toda uma estrutura e, como você falou, esse dinheiro não cai do céu. Né? Não é o governo que vai lá e paga vocês, é a categoria. É importante demais esse depoimento, porque as pessoas, de modo geral, não têm muita ideia de como funciona um sindicato. E ainda há quem acredite que sindicato receba dinheiro de governo. Pode ser que na Holanda receba. No Brasil, eu te asseguro que não recebe um único centavo. Mas então recebe de quem? Do patrão? Também não recebe, porque a lei não possibilita. Até porque a fonte de custeio do sindicato dos empregados é idêntica do sindicato patronal. O patronal também tem imposto sindical, né? Dos empregados descontaria até antes da lei em março, e dos empregadores descontaria em janeiro. Eu quero dizer o seguinte: nenhuma entidade vive sem recursos. O Daniel Battistini, eu queria que a gerente de relações do trabalho da Acor Brasil, que é um grupo de hotéis de uma multinacional francesa, uma empresa muito grande, né? Muita força no segmento onde atua, eu queria falar um pouco sobre profissionalização, né? Se você perguntar a um trabalhador empregado o que ele mais quer hoje, ele vai falar duas coisas: quero ganhar mais e quero ter qualificação, porque a qualificação significa que eu passarei a ganhar mais. Aqui no Sintoresp tem uma escola de hotelaria. Não sei se você conhece, e em conhecendo o que você acha, e se a Rede Acor
já se valeu de profissionais aqui formados. Sim. Eu conheço, inclusive, o chefe de cozinha que me indicou o sindicato lá no ano 2000, hoje é um dos professores do curso de gastronomia aqui do Sintoresp. E eu não sabia disso daí, foi uma coincidência, eu fui convidado para participar da entrega dos diplomas e eu encontrei aqui, né? Ele falou, não, eu estou dando aula aqui no sindicato. Aí eu falei, nossa, eles estão com esse nível de professor, porque é um cara que tinha vivência na internacional. Aqui em São Paulo ele passou por grandes hotéis, Renaissance, Mercury, enfim, o Sofitel na época que ele existia, que hoje é o Grand Mercury, é um cara que tinha, o Jefferson Strilli, que tem uma tremenda bagagem. Então, aí você vê o nível da qualificação que o Sintoresp tem fornecido para a categoria. E a gente sim, não só já absorvemos, né, alunos da Escola de Hotelaria, como já incentivamos os nossos colaboradores a participarem desses cursos, justamente buscando uma qualificação para que tenha esse desempenho na própria carreira dentro do hotel. Então, você ter, de repente, um ajudante de cozinha fazendo um curso desses, isso daí pode propiciar que ele venha a ser um cozinheiro amanhã. São cursos que o sindicato faz para a categoria e sem custo, né? Então, para ele é vantagem, para a gente é vantagem, para o sindicato é vantagem. Eu acho que... E é o sindicato, mais uma vez, fazendo o papel que o governo devia fazer, de formar mão de obra, né? Exatamente. O governo não tendo a capacidade de fazer isso, e o sindicato, que não recebe nada do que a gente paga de imposto, tomando também esse espaço que deveria ser ocupado por ele. Daniel Battistini, nós estamos correndo já aqui para o final da nossa entrevista. Caso um jovem esteja te assistindo, trabalhe no hotel, e ele pense, puxa vida, eu queria tanto trabalhar na área de RH, o que precisa, que qualidade a pessoa precisa ter? Eu diria que precisa gostar de gente, né? Em qualquer dos subsistemas é imprescindível isso daí, gostar de lidar com gente, gostar de conversar, gostar de entender, de tentar ajudar. Eu acho que isso daí são qualidades pessoais que a pessoa tem que ter. E ela percebe isso daí no dia a dia, se ela é aquela que, né, busca apoiar, busca tentar soluções dentro do próprio cotidiano dela, independente do setor que ela esteja atuando dentro do hotel, ela consegue perceber se ela tem essa afinidade ou não. Aqueles que não gostam, que, né, não gostam de lidar com gente, não serve para o negócio. Perfeito. Um jovem que ingresse agora no mercado de trabalho, que conselhos você daria ou que orientação você daria a ele quanto ao sindicato? Ele deve ficar sócio? Por quê? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, justamente porque o sindicato ele tem essa possibilidade de agregar valor à carreira dele, seja através dos cursos, tem as outras coisas que o sindicato fornece, mas pensando até um pouco além disso, né, o que me preocupa da questão dos sindicatos hoje é que a gente está vivendo uma fase que ninguém representa mais nada. Então, o brasileiro teve uma perda de representatividade, sim, seja com o governo, seja com quem for, e o sindicato acabou entrando no bolo. Sim, sim. Então, eles não sabem, seja o jovem ou até mesmo os que já estão há muito tempo na categoria, que o sindicato está lá brigando por eles, mas eles não têm a menor noção disso. Justamente por essa crise de representatividade. Então, ninguém me representa mais. Né? Então, acho que precisa ser resgatado isso daí. Os jovens são uma porta para esse resgate, né? Saber que o sindicato é um ator que é necessário para isso, que vai estar lá representando ele, que vai estar lá apoiando ele, sim, seja através de treinamento, seja através de um médico, seja através de um dentista, enfim. E mesmo que não use nenhum desses serviços, de qualquer forma, se não tiver ninguém brigando pelos direitos dele, a coisa não vai acontecer. Né? Então... Eu pago plano de saúde na expectativa de nunca precisar usar, certo? Exato. Daniel Battistini, gerente de relações do trabalho da Rede Accor, Rede de Hotéis, Rede Francesa. Muitíssimo obrigado pela sua presença, parabéns pela entrevista, pela clareza com que você expõe as suas ideias e nossa casa aqui estará sempre aberta. Obrigado pela sua presença. Tá? Eu que agradeço mais uma vez a você, ao sindicato, enfim, estamos à disposição sempre que formos convidar-nos. Deixa eu fazer o meu sermão rapidinho aqui. Eu sou sindicalizado desde 79, o meu sindicato de jornalistas. Raramente na minha vida eu precisei do jurídico, de médico, etc., mas procurei sempre ser sócio da entidade de classe que me representa. Porque se você nega participar
do seu sindicato, você, de certa forma, está negando a própria cidadania. As pessoas que são enjoadinhas em relação ao sindicato também são enjoadinhas em relação ao partido político, à associação de moradores, a órgãos de classe, enfim, ela não percebe que a sociedade é uma trama que se articula através das suas entidades representativas. Igreja, partido, sindicato, time de futebol, associação cultural, tudo isso compõe a base social. E na medida que você não participa, você enfraquece a própria sociedade. E se você enfraquece o coletivo, você também está enfraquecendo o individual. Portanto, é preciso ter uma participação no sindicato, porque isso significa ter participação cidadã. E se não houver a participação cidadã, acontece isso que o Batistini acabou de dizer, há uma crise de representatividade. E a crise de representatividade joga o país num abismo que nós estamos hoje, que a gente não sabe de que forma, nós vamos sair, mas a gente não sabe ainda de que forma, ok? Então, muito obrigado, um forte abraço, até o próximo programa. Atenção, galera ligada no site Campeão. A emoção não para e a bola rola. E se a bola rola, o bicho pega. E se o bicho pega, eu estou aqui para contar tudo. Comandado pelo técnico Paulinho Caires, o Sheraton WTC enfrentou o Pizzeria 1900 no primeiro jogo da rodada. E o Pizzeria 1900 fez o que melhor sabe fazer: jogo de toque de bola, ou seja, fazer a bola correr. Mas o Sheridan abriu o placar logo no começo do pega. E olha a pintura. Adenilton corre lateral. A bola chega no atacante Jefferson, que chuta. A bola volta e encontra Tercino, que dá essa paulada do meio da rua. Encontra o goleirão Paulo desprevenido. Golaço! Sheridan WTC, 1-0. O segundo gol veio dessa cobrança de tiro esquinado. Wagner Ribeiro jogou na área. A pelota sobra para Sorriso, que fez tabelido com o Tercino, que devolve para Sorriso. Ele levanta a cabeça e com perfeição põe na cabeça do destruidor Jefferson, que subiu lá no terceiro andar e matou a cobra. Placar final: Sheridan WTC 2, Pizzeria 900 0. Excelsior e Greenheit protagonizaram o clássico da rodada. E clássico, você sabe, precisa dessa pegada, olha aí. E o Height continuou no ataque. Leandro cobra falta na área e Bruno sobe de cabeça, mas sem sucesso. No final do jogo, Severino rouba a bola e pega a zaga do Excelsior totalmente desprevenida. Ele joga na cabeça de quem? Dele, do matador Torciano, que sem dó e nem piedade manda o time do técnico Gil para a rabeira da tabela. Placar final no CMTC: Height 1, Excelsior 0. Vocês já estão vendo imagem de Santa Daniela e Jardim de Nápoles. Aos 13 do primeiro tempo aconteceu essa jogada. Lateral pela direita. A bola vai até a grande área e volta. Quitério devolve meio que esquisito num coice e a bola sobra para Ney ser derrubado dentro da área. Douglas reclamou, hein? O lateral reclamou uma barbaridade com a marcação do penal. E vamos lá, o próprio Ney se preparou e bateu. A bola bate na trave. Na volta a zaga aliviou. Segue o jogo, 0-0. O gol do Santa Daniela veio nessa cobrança de escanteio de Alailson. E Luciano abre o placar. Santa Daniela, 1-0. O centroavante Ney foi derrubado dentro da área. E da área você já sabe, né, Fabião? Pênalti. O próprio Ney bate e o goleiro Zé Clay defende. Ney, que fase, amigo! O Santa Daniela estava com o bicho carpinteiro no corpo e foi azucrinar a vida do de Nápoles. Alailson recebe em profundidade e joga no melê. O ataque tenta uma e na sequência Jefferson faz o goleiro Zé Clay operar esse milagre do CMTC. Ney, hoje você está impossível. Você está pegando até bala perdida. Mas é, placar final: Santa Daniela 1, de Nápoles 0. América e Puma fecharam a rodada do campeonato hoteleiro num empate em 0-0. Precisando do resultado, o América partiu para cima do adversário em busca da vitória.
O Pullman também ameaçou, mas sem sucesso. Na base do desespero, o América criava mais, só não concluía com sucesso. Nessa jogada, Wesley cobra escanteio, a bola vem para a área e cai no pé de Evaldo, que chuta. Fabiano tromba e cai. A bola sobra para Evaldo, que no desespero chuta para fora. Resumo da ópera: América 0, Pullman 0, placar final. Campeonato hoteleiro. A emoção não acaba aqui. Nosso sindicato recebeu no dia 17 de julho a visita do governador do estado de São Paulo, Márcio França. O governador se reuniu com a diretoria e trabalhadores da categoria. Também estiveram presentes o deputado estadual Campos Machado e o secretário adjunto da Justiça, Luiz Madureira. Segundo nosso presidente, Francisco Calazans Lacerda, receber o governador do estado é motivo de prestígio para o sindicato. Ele elogiou a postura do governador em várias situações, mas principalmente na forma transparente e segura com que dialogou com os caminhoneiros durante a greve recente. Quero só dizer da grande satisfação desse evento aqui, chamar a atenção para o fato dele ser muito importante, porque é a visita de um governador de estado, de um deputado estadual, dos mais conceituados do estado, e outras autoridades, de forma que é marcante esse momento aqui. E eu, como presidente da entidade, só tenho que dizer que é um momento de grande satisfação para todos nós. O governador Márcio França destacou que São Paulo tem se transformado no estado do setor de serviços, onde trabalha a nossa categoria. Sabem quanto que o estado de São Paulo produz em serviços? Que é a atividade que os senhores fazem? 1,250 bilhões. Quase 25 vezes mais que a agricultura e a pecuária. Os senhores é que produzem. Os senhores que fazem serviço, donos e prestadores de serviço, hotéis, restaurantes, escolas, enfim, a área médica. Ele também elogiou a ação sindical na prestação de serviços à categoria. São Paulo é o primeiro a entrar na crise, mas também é o primeiro a sair da crise, porque é um estado muito industrializado, muito serviço, e os serviços são os principais formadores de emprego, como aqui, hotel, restaurante, bar, enfim, isso tende a crescer muito. A gente está crescendo 0,5, 0,6 ao mês e com as eleições vamos crescer muito mais no ano que vem e, portanto, é qualificar, né, como vocês fazem aqui no sindicato. Márcio França defendeu o diálogo permanente com os trabalhadores para a tomada de decisões no campo trabalhista. É importante reforçar essa interlocução, como aconteceu na greve de caminhoneiros, que a gente foi encontrar a interlocução para poder resolver a greve, e eu sei que os sindicalistas experientes, como é o caso aqui do Calazans e tantos, são pessoas que sabem como intermediar dificuldades, por isso o meu prestígio a eles. Termina aqui mais um programa do Sintoresp. Tenha uma ótima semana e até a próxima.